Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo aí de laboratório, né? Nós fizemos aí no último vídeo, né, um vídeo de faça você mesmo, a montagem desse kit, né? Por que eu estou trazendo para a playlist de laboratório? Justamente por causa de alguns comentários e alguns e-mails que eu recebi fazendo alguns questionamentos, né, sobre esse medidor de cristal frequencímetro, né? Então a ideia de hoje, né, é falar um pouco mais a respeito dele. Vou fazer alguns testes aqui, vou fazer alguns comentários, né, a respeito dele, e mostrar, né, por que é interessante a gente ter um desse aqui, o benefício, né, que um equipamento desse aqui nos traz. Me perguntaram a respeito de limitações, me perguntaram a respeito da capacidade. Uns não conseguiram testar a partir de um limite, outros não conseguiram testar em limites mais baixos, né? Uns dizem que funciona, outros não. Né? Eu fiz aqui as minhas aquisições, né? Vou estar mostrando para vocês, mas a ideia é para falar um pouco mais. Vou fazer alguns testes aqui para vocês entenderem, né? Mas tem muito mais para a gente falar a respeito dele, né, daqui para frente, né? Esse vai ser um vídeo, né? Mais à frente eu vou estar fazendo outros vídeos aí baseado em algumas pesquisas que eu fiz a respeito desse equipamento, vamos chamar assim, tá bom? A gente já volta. Bom, conforme eu comentei, né, nós montamos um, tá? Mas só para estar mostrando para vocês, né, eu fiz na realidade a aquisição, né, de 4 peças, né? Deixei até uma placa aqui separada para comentar. Então tenho 4 kits desse aqui, tá? Ele subiu um pouquinho, gente, tá? Quando eu comprei, eu paguei acho que 15 ou 16 reais. Hoje, né, um kit desse, isso no AliExpress, tá, gente? Não é propaganda, nada, mas estou mostrando onde eu comprei. No Mercado Livre é mais caro porque o pessoal traz do Ali e acaba revendendo, né? Mas 26 reais, tá? E 15 para entregar. Isso eu procurei assim por cima, tá? Pode ter mais barato, um pouco mais caro, um frete um pouco mais barato, um pouco mais caro, tá? Mas o que eu gostaria de colocar aqui é o seguinte, né? Se você for olhar o preço do PIC, tá, desse 16F628A no mercado, ele tá girando em torno de 20, 30 até 35 reais. Mais um conjunto de display, certo? Mais todos os componentes, mais o cristal, né? Mais essa placa aqui, conforme eu falei, é uma plaquinha muito bem feitinha, tá? Quanto não vai ficar isso aí? Perdão, quanto não vai ficar isso, né? Então eu acho que esse custo aqui de 26 reais, tá? Eu comprei mais para valer, né, o envio do frete, né? Mas vamos imaginar que você compre só um, vai sair por 40, 30, 40 e poucos reais, né? Nem 50 reais. Contando a entrega, tá, gente? Ele vem completinho, tá? Eu montei isso aqui, funcionou de primeira, não teve nenhum problema, né? Eu já vi relatos aí de alguém que já montou e teve algumas dificuldades aí, tá? Mas a maioria dos kits que eu comprei pela internet, todos eles funcionaram de primeira. Evidentemente, prestar atenção, né? Conforme já mostrei, empinar de posição, componentes, né? A solda bem feita, ver se não tem nenhum curto na solda, tá? Mas eu acho que ainda vale a pena, né? Tem limitações? Tem, gente. Eu fiz muita pesquisa, tá, na internet essa semana aí, em função das perguntas que me fizeram, tá? Teve perguntas no canal, né, a respeito de limitação, né, até onde chega, e também no e-mail, né? Lembrar que eu deixo sempre o e-mail lá da Eletromaker Brasil no final lá do comentário. Aqueles que quiserem conversar através de e-mail, né, a gente pode estar entrando em contato aí e batendo um papo aí, né? Então uns colocaram o seguinte, ó, já coloquei cristal de 4 MHz, ele não mediu. Olha, o frequencímetro está limitado a tal coisa, né? Ou seja, não chega a nenhum resultado aí confiável, né? Oscila e isso e aquilo, ou seja, vários comentários, vários questionamentos, né? Então, gente, eu fiz algumas pesquisas, né? Bastantes, né? São bastante pesquisas que eu fiz, inclusive canais russos, sites russos aí a respeito desse medidor. Conforme eu falei, vale a pena, gente. Primeiro pelo custo, né? E pela qualidade da montagem, tá?
Existem algumas limitações? Existe, tá? Eu vou estar mostrando aqui o diagrama dele e vou fazer alguns comentários a respeito, né? Então, gente, basicamente, tá? É um circuito muito simples, tá? A gente utiliza praticamente duas portas do PIC, tá? O pino 3 e o pino 4, tá? O pino 3 é para receber o sinal, vou estar falando a respeito já. E o pino 4, né, é simplesmente para a gente dar pulsos e entrar em modo de programação, tá? Eu não vou entrar, hoje não é vou falar sobre o modo de programação, né? Vou falar exclusivamente a respeito do medidor em si, né? E a gente vai estar fazendo alguns ensaios aí também para vocês verem. Então praticamente ele usa só isso. O restante dos pinos, gente, né? 2 pinos, né? É para montar o oscilador dele, né? De 20 MHz. O restante dos pinos, tirando a parte de alimentação, é simplesmente para alimentar os displays e mostrar os resultados obtidos, né? Então o circuito, gente, praticamente é esse circuito aqui, tá? Lembrar que ele tem a entrada aqui onde eu conecto o cristal, tá? Onde eu estou conectando, né, o cristal aqui, certo? Eu tenho um oscilador, né, tipo Colpitts aqui, né, com divisor capacitivo, que vai fazer, né, com que eu tenha a oscilação de acordo com esse cristal, tá? Lembrar, gente, que conforme eu vou mudando o cristal, né, eu teria que acompanhar a mudança, por exemplo, desse divisor capacitivo para me alcançar outros valores. E aqui não. É um valor que foi montado, né, que alcança uma gama aí razoável de cristais. Então por isso que eu não consigo abranger uma gama, né, uma faixa muito grande de medição, tá? Então aqui eu tenho o oscilador Colpitts aqui, né, a saída aqui passa por um capacitor e o sinal vem diretamente aqui no pino 3. Tá? Então eu tenho uma pequena amplificação aqui do sinal para poder chegar na entrada. Quando eu falo do frequencímetro, né, aqui, gente, está a entrada, né, é esse pininho aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui. Aqui eu coloco o cristal, né, e aqui, ó, é o pininho de entrada do frequencímetro, né. Notem, tá, que a entrada do frequencímetro, ela é diretamente ligada na entrada do PIC, tá? Lembrar, gente, que já tive, né, relatos aí em alguns sites que eu vi, que o PIC, gente, ele tem uma alimentação de 5 volts, tanto é que eu tenho um regulador, né, o 7550 aqui que é para 5 volts. Apesar de eu alimentar com 9, né, eu tenho aqui um regulador, né, para 5 volts. Então as entradas deles estão limitadas também a esses 5 volts, né? E esses 5 volts às vezes não tem a amplitude suficiente, né, para eu fazer a excitação da entrada, né, fazer a capturação da entrada, né, e mostrar o valor correto da frequência na função frequencímetro, tá? O firmware dele, gente, é um firmware muito bom, tá? Ou seja, ele realmente faz as medições. O que eu estou propondo para vocês aqui fazer alguns testes, tá? Para a gente começar a brincar com ele e mostrar que dá a aproveitar o seguinte. Eu montei exatamente esse circuito aqui, ó. Eu tenho ele aqui na protoboard, tá? Exatamente com os mesmos componentes, né? Até aqui, ó, até a saída do capacitor, tá? Então aqui nesses pontos eu vou colocar o cristal em teste e vocês vão perceber o seguinte: cristal, por exemplo, de 4 MHz que eu não consigo medir aqui, quando eu coloco nesse circuito oscilador e faço a medição pelo osciloscópio, eu consigo fazer a medida. Então a limitação minha não está somente, né, nessa entrada, a entrada até que abrange uma gama muito boa, né, desses frequencímetros, também limitado, né, conforme eu falei, a esse divisor capacitivo aqui, tá? E o PIC, né, ele não consegue medir, por exemplo, esse de 4 MHz. Aqui eu consigo, apesar de ser o mesmo circuito, porém o PIC não mede. Lembrar, gente, que a entrada do PIC, ela apesar de receber um sinal senoidal, ele vai converter isso aqui, tá? Ele tem um Schmitt trigger aqui que vai converter no sinal quadrado. Então existem algumas limitações nessa conversão. E o que eu tenho encontrado muito é o seguinte: circuitos buffer, né, ou amplificadores para esses sinais, né? O ideal é que eu tenha o oscilador, um amplificador desse sinal, uma outra entrada, né, com alguns filtros, né, para a parte de frequencímetro que passe também nesse mesmo amplificador. Eu teria igualdade de sinais tanto na medição de cristal quanto na medição de frequência, tá bom? Uma outra coisa que eu levo em consideração, tá? O vídeo, gente, pode ser que fique um pouco mais longo, mas é importante, né? Lembrar que aqui dentro tem um firmware, né, gente?
Esse PIC apagado, né, ele não serve para nada. Se não tiver o programinha lá dentro, não tem, né, por que funcionar o circuito, né? Volto a falar, um PIC desse está em torno de R$30, né, é mais caro que o preço do kit inteiro. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês o seguinte: eu tenho alguns PICs aqui, né, iguais a esse aí, que eu já tinha, né, conforme falei para vocês, já mexi, trabalhei muito tempo com PIC aí no passado. E eu tenho, né, um gravador de PIC aqui, né, mais antigo um pouco, mas funciona perfeitamente. O que eu vou fazer é o seguinte, tá? Eu vou copiar esse firmware, tá? Vou mostrar para vocês isso no computador, né? E depois eu vou descarregar em outro PIC, vou colocar o PIC e vou testar para vocês verem, né, que realmente funciona. Eu já fiz esse teste, né, aqui. Lembrar que PIC, ele tem, né, lógico que se você configurar isso, uma proteção contra cópia, né? Ou seja, você consegue bloquear que alguém copie esse firmware seu, tá? Mas esse aqui, tá? Esse é o seguinte, esse circuito aqui, para quem não sabe, né? O Pico comentou até no comentário de um vídeo meu que ele foi, entre aspas, aí, copiado pelos chineses, né? Por um site alemão aí, né? Eu vou até depois passar para vocês esse site, né? E ele não teve essa preocupação, né? Já que ele copiou, não teve a preocupação, né? De copiar, de travar esse PIC. Então eu consegui copiar normalmente, tá? Então eu vou mostrar para vocês no computador. Porque é o seguinte, né? Vai que acontece alguma coisa nos meus testes e eu queime esse PIC, né? Se eu não tiver a cópia do firmware, não vai adiantar nada. Eu teria que comprar um outro kit para poder tirar, né? Eu já comprei outros kits, tenho, tá? Mas eu resolvi fazer esse teste para mostrar para vocês, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, vou mostrar no computador, tá? Através da tela, como é que é feito essa gravação, né? Qual software que eu uso, né? O meu programador, ele pega PIC de 8 pinos até 40 pinos, né? Eu tenho alguma marcação aqui, mostrando como é. Então eu coloco o PIC aqui, né? Faço a trava dele aqui, nesse zip aqui, né? E vou conectar lá e vou copiar isso aqui para o computador. Depois do computador eu vou copiar para cá, mostrando lá, tá? E depois aqui eu vou fazer a troca, né? E testar para vocês verem funcionando, tá ok? A gente já volta. Bom, o aplicativo, né, que eu uso é esse aplicativo aqui, tá? É um aplicativo da própria Microchip, né, o fabricante do PIC, né? Ele é freeware, tá? Pelo equipamento que eu tenho de gravação, eu baixei o PIC Kit 2, tá? Mas tem na internet já em torno de 100 e poucos reais esse programador de PIC, tá? Para quem quiser. Conforme eu comentei, né, no vídeo lá do começo do ano, né? A ideia mais à frente é começar a falar de microcontrolador, tá? Então para aqueles que quiserem, né? Eu uso esse programa, é muito fácil, tá? Ele não é o da programação, ele é simplesmente de transferência de programa para o PIC, tá? Então esse é o software que eu utilizo, tá? Então conforme eu falei ali, eu conectei já o PIC, né? Original, né? Ou seja, que eu vou tirar cópia dele para poder gravar, né? Então eu vou conectar aqui. E ele deve reconhecer aqui dizendo, né, que eu estou com o PIC conectado. Ele vai dizer qual dispositivo que é. Então tá aqui, PIC não encontrado, né? Por favor, cheque as conexões, né, USB. Então eu vou conectar aqui o gravador. Vamos lá. Aí o computador já fez um barulhinho identificando. Bom, acho que ele não reconheceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar ele aqui e tornar ele abrir de novo, ok? Vou pegar aqui, o desktop está um pouquinho cheio, né? Mas vamos lá. Ele já abriu, tá? Olha, já reconheceu lá, PIC 16F628, tá? Então ele já reconheceu, tá? Que eu tenho um PIC conectado, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura dele agora. Então read, né, significa ler. Então eu vou ler o que está gravado no PIC, tá? Ele vai vir na linguagem de máquina, que é hexadecimal, tá? Sempre quando está 3FFF significa que o registro está zerado, tá? Mas não é o do PIC, é do programa. Então eu vou fazer um read aqui que eu vou ler o programa. Vamos lá então. Pronto, ele leu o programa. Agora pode ver que aquele 3FF mudou, ó. Né? Isso aqui é a programação dele, só que está em linguagem de máquina, tá? Em hexadecimal, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou tirar, né? Não dá para mostrar aqui, mas confia em mim, tá? Eu vou tirar esse PIC, tá? Tô tirando aqui ele agora, desconectando, tá? Tirei, né? E vou colocar o outro, né? E vou, ele não vai nem mudar nada aí, porque eu não pedi para ele ler, fazer nada. Pronto, já coloquei o outro, tá?
o que eu tenho aqui original. O que eu vou fazer agora é mandar ele gravar, tá? Ou seja, o programa aqui, ó, eu peguei e baixei, ele tá aqui. Se eu quiser, ó, File Export, eu posso exportar esse programa, né? Só mostrar para vocês aqui. Eu vou colocar ele no desktop, ó, onde é que tá aqui? Área de trabalho, né? Então eu vou colocar aqui, ó, como teste, tá? E ele salva, tá, em hexadecimal, ó. Então eu já tenho uma cópia do programa. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou escrever. Eu li, né, o read, agora eu vou fazer um write, ou seja, eu vou escrever no outro PIC. Então vamos lá. Programação feita com sucesso. Eu vou mandar verificar se está certo com o programa. Ele vai verificar, né? Ou seja, ele comparou o que eu tenho aqui com o que eu gravei. Perfeito a gravação, tá? Então esse PIC agora, eu vou trocar lá. Primeiro eu vou fazer um teste com o PIC original, tá? E depois eu vou trocar ele na placa e vou mostrar para vocês que a cópia foi feita com sucesso, tá? Então esse aqui é o software que eu uso, tá? Mais à frente a gente vai começar a falar a respeito de programação, a gente vai começar bem do básico mesmo, né? Para falar sobre microcontroladores, não só sobre PIC, tá? Mas também como Arduino, tá bom? A gente já volta. Bom, pessoal, eu já mostrei para vocês lá no computador como é que eu faço a gravação, né? Então primeiro, esse é o original, tá? Primeiro eu fiz a cópia daqui para o computador, né? Depois que eu fiz a cópia, eu tirei esse aqui, saquei ele daqui, né? Aliás, aqui não, do soquete do gravador, né? Daqui, né? Aí eu coloquei esse aqui, que é um que eu tinha, e transferi a cópia para cá, né? Então o que nós vamos fazer? Eu voltei o original para cá, vou ligar a fonte aqui, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos medir, esse aqui é um cristal de 20 MHz, tá? Então para facilitar eu coloquei um pininho aqui, fica mais fácil, ó. Então eu vou medir o de 20, né? Para provar o funcionamento. Então tá aqui, né? Não sei se dá para ver bem, porque se tirar isso aqui a gente não vê nada, né, gente? Aquela dica do acrílico vermelho que eu tinha lá dos painéis de senha. Então tá aqui, ó, um cristal de 20 MHz cravado, tá? O que eu vou fazer agora, né? Eu vou tirar o cristal, né? Vou desligar aqui, eu vou sacar aqui esse PIC, né? Tirar aqui com cuidado, né? Sempre com cuidado, gente, para não danificar os terminais dele, né? Então tirar aqui com uma chavinha, ó, tirei. E vou pegar o que eu gravei aqui agora, que é a cópia, né? Lembrar sempre da posição, gente, a cópia que eu fiz. E vou colocar aqui, ó, né, no mesmo soquete. E vou fazer o teste, né, gente? Mostrar para vocês que eu fiz a cópia do software e funcionou perfeitamente. Então vamos lá. Vou colocar aqui de novo, tá? Conferir, ver se está tudo certinho. A posição dele está aqui certinha. Vamos ligar a fonte de novo, né? Então tá lá, e fez o teste, zerou, tá? A princípio tá tudo ok. Vamos colocar agora o mesmo cristal de 20 MHz. Tá lá, gente, né? Então a cópia funcionou perfeitamente. Significa o quê? Posso, apesar de eu ter mais, mas posso brincar à vontade aqui, né? Qualquer outro componente, aqui é o resistor, qualquer coisa que quer, mas são componentes baratos, né? Agora o PIC, que nem eu falei, o PIC é o preço do kit e às vezes até mais caro, né? E além disso, se eu não tivesse a cópia, né, desse firmware, desse software, né, de nada valeria o kit. Então é o seguinte, eu tô tranquilo agora, vamos dizer assim, eu tenho já a cópia dele aqui, além de ter a cópia no computador. Eu encontrei muitas versões, né? Algumas com algumas melhorias, tal, mas eu vou estar dividindo tudo com vocês. Mas eu acho que o mais importante é o seguinte: é um equipamento bom, é um equipamento barato, né? O que eu vou fazer agora na próxima parte aqui do vídeo é fazer o seguinte: eu montei, conforme eu falei para vocês, né? Esse oscilador aqui, esse Colpitts aqui, tá? Oscilador da Cristal, né? Exatamente até aqui. Então aqui eu vou fazer a medição, tá, do circuito, tá? Lembrar que, por exemplo, se eu colocar aqui um cristal de 4 MHz, né, conforme relatos que eu tive, deixa eu achar aqui dentre os cristais que eu tenho aqui, um de 4 MHz, né? O dele não mediu, tá? Então vamos testar aqui, ó, para vocês verem, ó. Eu sei que esse cristal tá funcionando, ó, não mediu. Então ele realmente, né, ele não pega todas as faixas. Mas será que é o problema do oscilador? Ou será que é problema do PIC, né? Então isso que eu vou estar mostrando para vocês, tá? O porquê, né, que a gente precisa entender o funcionamento, né? Lembrar que o PIC ele vai medir, o que ele precisa é de
modificação no sinal que ele recebe para poder fazer as medidas corretas. E isso a gente vai estar fazendo, lógico que não nesse vídeo, mas nos próximos vídeos, tá? Eu só vou mostrar agora o funcionamento do oscilador Colpitts aqui, tá? Eu vou pegar, é o mesmo, tá, do circuito, isso aqui eu já disponibilizei para vocês no outro vídeo, né? Eu até li bastante, né? Eu tenho aquele livro que eu mostrei para vocês, Literatura Importante, gente, que fala sobre osciladores, tá? Então eu sei que nesse divisor capacitivo, se eu mudar ele, né, ele faz a realimentação, né, da oscilação. Eu sei que eu consigo abranger uma faixa maior. A gente poderia ter até uma chave seletora, né, por exemplo, de tantos hertz a tantos hertz uma chave, de tantos hertz a outros hertz outra chave, tá? Mas a gente sabe que dá para implementar diversas melhorias, tá? Um circuitinho que é muito simples, muito útil, muito barato, tá? Eu já volto aqui para a gente fazer os testes agora com essa plaquinha aqui. Bom, o que eu fiz aqui foi o seguinte, né? Eu montei esse oscilador Colpitts aqui, né? Eu até recortei aqui na figura e coloquei aqui, né? Pra gente ver o funcionamento dele, conforme falei para vocês, né? Aqui é a saída que vai para o pique, aqui é a entrada do frequencímetro, aqui é o oscilador, aqui é onde eu coloco o cristal. Então tá aqui o circuito, né? O que eu fiz antes lá, no medidor aqui, tá? Eu medi normalmente o de 20 MHz, 10.732, 10.260, 10 MHz até 6, tá? O que eu tenho de cristal aqui, tá bom? 4.9152 MHz não mediu, 4 MHz não mediu, 3.57, não mediu, tá? Então aqui a medida, né, no pique, tá? Agora eu vou colocar esses mesmos cristais aqui na saída aqui, tá? Na entrada aqui desse oscilador. E uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, é medir a tensão, tá? Pico a pico, tá? Evidentemente, desse sinal, tá? Na saída eu vou mostrar uma coisa para vocês, tá? Então vamos lá, aqui está o circuito montado, né? Então tem a alimentação, a mesma alimentação de 9 volts, né? Porque esse circuito aqui, ó, ele recebe os 9 volts, né? Ele não passa pelo regulador de 5, então ele é alimentado por 9, tá? Então vamos lá, então eu vou começar aqui com, deixa eu pegar o de 20 MHz aqui. Eu vou colocar, mas lembrar, gente, que essas medições aqui em protoboard, né, ele acaba sendo, vou aumentar a amplitude aqui, tá? Não sei se dá pra ver, eu chegar a câmera mais aqui, pode ver lá, esse é o cristal de 20 MHz, então tá lá, ó, o sinal senoidal, né, e o sinalzinho aqui embaixo, ó, de 20 MHz, tá? Então o sinal para esse aqui é de 20 MHz, o mesmo que eu tive lá, tá? Ah, outra coisa que eu esqueci de anotar aqui, vamos lá. Vou colocar ele de novo, né? Vou medir quanto que tá dando a tensão dele de pico a pico. Ó, 400... Vou pegar uma média ali, tá? Porque ele tá oscilando, ó. 412 milivolts, tá? Então vou colocar aqui. Então é 0,412 volts, tá? Agora eu vou pegar um de, deixa eu ver, 10... Esse é 10.260. Vou tirar aqui o de 20. Esse aqui é quanto? Esse é 10 MHz. Vou pegar o 10.700. Onde é que está ele? Esse é o 20, já foi. Esse aqui, 10.732. Então vou colocar aqui, ó. Tá? Pode ver que a amplitude já mudou, tá? Então tá lá, ó, 10.700, ele só dá duas casas decimais, 10.730. Tensão de saída 1,02 volts, tá? Então 10.730 ele mediu aqui, tá? Então vou colocar aqui 10. Eu vou botar 730 porque eu não tenho a última casa decimal. E 1,04 volts de amplitude, tá? Agora eu vou pegar o outro que eu tenho aqui que é 10.260. Então vamos lá. 10.260. Tá? Diferença pouca, ó lá. Tá medindo lá 10.250, tá? Então vamos considerar aí praticamente o mesmo valor. Então vamos lá, 10.250. Ele tá dando 1,006 volts de amplitude. Vamos lá. 1,06 volts de amplitude. Agora eu vou para o de 10 MHz. Vamos lá. 10 MHz. Lá, vamos ver a frequência agora, ó. Cravado, né, 10 MHz e 1.15, tá? Então, vamos lá. 10 MHz cravado, 1,15 volts, tá?
Agora o próximo é o de 6 MHz. Vamos lá. 6 MHz. Vamos colocar aqui. Olha a amplitude para onde foi, gente. Deixa eu diminuir aqui para a gente poder medir. Ó. 6.988. É que eu tô com a mão aqui em cima. Deixa eu tirar a mão aqui para ver. 6.900, ó, 6.024. Vamos considerar que seja os 6 MHz, tá? Olha atenção, 2.06 volts, tá? Vou considerar os 6 MHz aqui, né? 2.08 volts, tá? Agora começa a entrar numa escala que não conseguiu medir, tá? Ou seja, lá no pique ele não conseguiu medir. Então vamos aqui para o 4.9152, vamos colocar aqui. Ó. 4.9152, tá medindo 4.92, tá? 2,44, vamos mudar 2,5, vai. 2,5 volts, né? Então ele mediu lá os 4.92, que é duas casas decimais só ali que ele tem ali, né? 3, aliás. Então vou tirar esse aqui agora, né? Agora eu vou partir para o 4 MHz. Então tá aqui, 4 MHz. Então vamos ver lá. Aqui. 4 MHz. Então tá lá, 4 MHz cravado. 3. Vou botar 3. Tá variando um pouquinho. 3.02. Então tá aqui, 3,02 e 4 MHz cravado, tá? E por último, que é o menor que eu tenho aqui, que é o de 3,5776. Então vamos lá. Esse é o último. Aqui deu um mau contato aqui, mas vamos lá. Ó, 357, é que eu tô mexendo aqui, lá. 3571. Deixa eu marcar aqui, 3571 e tá dando 4.12. 4. Vamos pegar a média ali, vai 4.08 volts, ok? Então esse é o teste, gente. Então duas considerações que eu quero fazer aqui, tá? Primeiro, gente, lembrar que todos esses sinais, né, eles vão direto, tá, para a entrada do pique, né? Ou seja, ele passa para o oscilador, sai e vai na entrada do pique. Então o pique está fazendo essas medições. Então o que a gente pode levar em consideração, né? Vocês podem ver que conforme diminui o valor da frequência, aumenta, né, a amplitude do sinal, né? Então eu entendo que até 2 volts, né, ele lê perfeitamente no pique. A partir do momento que eu começar a aumentar essa tensão, né, deve alterar a leitura dentro do Schmitt-Trigger lá dentro, ele acaba não conseguindo mais ler. Tá? E por outro lado, né, se eu vou diminuindo também aqui, vai chegar num ponto, né, que eu vou aumentando o valor dos cristais, vai diminuindo muito, né? Ou seja, fica uma amplitude muito pequena. Lembrar, gente, que o Schmitt-Trigger, o que ele faz? Você pega um sinal senoidal, né? Então ele vai fazer o seguinte, né? A partir de um certo altura aqui do sinal, né, uma certa amplitude, ele entende que é um sinal alto. A partir de uma outra amplitude menor, ele entende que é baixo, né? Eu posso, né, estar dentro dessa faixa aqui, que ele faz a leitura que ele entende, e ele está interpretando, e esses valores aqui estarem fora, tá? Então essa é uma análise, né, muito rápida que eu estou fazendo a respeito disso. Lembrar que o oscilador funciona, né? Eu estou com um cristal aqui de 3.57 MHz, e ele está lendo ali normalmente, ó. Só que está dando 4 volts, 4.8 volts de amplitude. Porém, né, o pique ele não conseguiu ler isso, tá? Então a gente vê que a gente tem uma limitação, não vou chamar de limitação, né? Nós temos um range no pique, né, que nós temos que trabalhar. Então o que eu vou fazer, tá? Hoje, né, para o vídeo não ficar muito extenso, é mais para vocês entenderem, né, que esse circuito ele é muito bom, o software desenvolvido é muito bom, né? Tem uma programação muito interessante, né, principalmente para aqueles que mexem com a área de RF, né? Por exemplo, você quer medir a frequência que o seu rádio lá, certo, de dial, ele está sintonizando, né? Então ele tem a função,
né, de você adicionar ou subtrair uma frequência. Então, por exemplo, você pode pegar a entrada do sinal aqui, desde que você trata o sinal, para a gente entender isso aqui, e, por exemplo, você ligar lá na saída do oscilador local e mandar ele subtrair a frequência intermediária. Então, quando você subtrai aquela frequência, lá exemplo do AM 455 kHz, você vai ter a frequência sintonizada pelo seu rádio, ou seja, você teria um dial digital. É só um exemplo, tá, gente? Além, lógico, né, de testar cristal e ser um frequencímetro, tá? Então, o que eu vou fazer daqui para frente, né? Não vai ser no próximo vídeo, que eu vou depender de alguns testes, né? Eu vou tentar identificar dentre os vários circuitos que tem na internet, né, aquilo que melhor se encaixa, né, para a gente ter tirar proveito disso aqui. Volto a lembrar, muito barato, né? Não paga nem os componentes que tem aqui, né? Mas muito interessante para você ter no seu laboratório, tá? O teste de cristal, tá? Se vocês quiserem fazer o teste e montar esse circuito, é um circuitinho simples, tá? Ele já tá lá no circuito que eu montei para vocês. Eu só aumentei aqui, ó. É só essa parte aqui. Já serve de um medidor de cristal. Desde que você tenha ou um frequencímetro, né, ou um osciloscópio, você vai conseguir medir essa faixa de cristal. Eu não testei uma faixa maior, porque eu não tenho outros cristais a não ser esse, né? Eu queria cristais maiores e cristais menores para testar, né? Mas já encontrei, por exemplo, circuitos lá que tem uma chave seletora que muda, né, esse divisor capacitivo aqui para aumentar, diminuir o range de leitura. Tá, então nos próximos vídeos a gente já vai começar, não no próximo, conforme eu falei, eu vou depender de alguns testes ainda, a trazer melhorias para isso aqui. Ele é muito bom, né? Eu também andei estudando o software dele, tá? Apesar de estar em Assembler, né, que é uma linguagem de baixo nível, é mais difícil um pouco de interpretar, mas eu andei estudando, o software é muito bom, dá para fazer inclusive algumas alterações nele, mas a gente vai mostrando e falando no dia a dia, né? A ideia agora é o seguinte, né? Fazer com que ele consiga ser estável, né? E ter um range de leitura, né? Ou seja, criar aqui uma faixa que o PIC consiga interpretar, tá ok? Espero que vocês tenham gostado do canal, tá? Dúvidas, né? Pode ser perguntado diretamente nos comentários, né? Lembrar que tem o e-mail no final dos comentários, né? Faça a sua pergunta também por e-mail, a gente vai estar respondendo dentro aí do tempo, né? Disponibilidade que a gente tiver, tá? Mas a ideia é essa, né, gente? Muito bom, né? Sugiro que tenham um desse aqui, né? Barato, conforme eu falei, né? Faça os seus comentários, dê o seu like, né? Se você gostou, deixe o seu joinha aí, né? Faça os seus comentários, dê sugestões para novos vídeos, né? E conforme a gente for evoluindo com esses testes aqui, a gente vai estar apresentando para vocês uma ferramenta que é muito útil, né? Realmente para a bancada aí, tá bom? Se você não é inscrito, faça sua inscrição, né? E até os próximos vídeos aí. Até mais.